Olá! Hoje vamos mergulhar na história da Guerra Guaranítica. E o mais curioso sobre ela é que não foi um conflito que começou, sabe, por uma invasão ou uma disputa direta. Não. Ela nasceu de um acordo diplomático. Pensa só, uma guerra que começou com uma simples assinatura num papel. E essa é a grande pergunta, né? Como é que pode um tratado de paz acabar causando uma guerra? É um paradoxo, mas é um paradoxo que nos leva direto para o coração da política colonial do século XVIII e, claro, ao destino trágico de milhares e milhares de pessoas. Ok, vamos lá. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar no tempo, para meados do século XVIII. O cenário? A América do Sul. Um verdadeiro tabuleiro de xadrez disputado pelas grandes potências da época, Espanha e Portugal. E o grande ponto de discórdia era a chamada Colônia do Sacramento, que hoje fica no Uruguai. Para Portugal, era um ponto comercial super estratégico. Já para a Espanha, era uma baita dor de cabeça, um centro de contrabando que atrapalhava todo o controle econômico deles ali na região do Rio da Prata. E aí, em 1750, veio a suposta solução. Lá de Madrid, os reis da Espanha e de Portugal assinaram esse tratado. No papel, parecia uma ótima ideia, uma troca bem lógica para, enfim, acabar com décadas de briga. E a troca era bem clara. A Espanha finalmente ficaria com a colônia do Sacramento, resolvendo o problema do contrabando de uma vez por todas. Em troca, Portugal ganharia um território gigantesco, que incluía algo muito, muito valioso: os 7 povos das missões. E aqui, a gente vê a linguagem fria, burocrática do tratado. Presta atenção nas palavras, levando consigo os índios. Como se eles fossem só mais um item na mudança, parte dos bens móveis e efeitos. Uma decisão que ia mudar a vida de milhares de pessoas foi tratada como se fosse uma simples transação de imóveis. E agora a gente foca exatamente nisso, nas pessoas que estavam no meio dessa negociação toda sem nem saber. O povo guarani. Olha esse número, 26.362. Essa era a população oficial que vivia nessas 7 missões que iam ser entregues para Portugal. A gente não está falando só de um número, né? Estamos falando de mais de 26 mil vidas, cada uma com sua história. É fundamental ter essa escala humana em mente. E é importante lembrar, não eram só pontinhos no mapa. Eram comunidades super bem estabelecidas e vibrantes. São Francisco de Borja, São Nicolau, São Miguel Arcanjo, cada uma com suas igrejas, suas fazendas, suas famílias, com mais de um século de história construída naquele chão. Pois é, e a notícia desse tratado chegou lá nas missões como um ultimato. A ordem era simples e direta. Os jesuítas e os guaranis tinham que abandonar tudo: suas casas, suas plantações, suas igrejas, tudo que era o centro da vida deles. E essa linha do tempo mostra bem a pressão aumentando. O tratado foi assinado, mas logo depois já fizeram um acordo secreto prevendo o uso da força, ou seja, eles já esperavam resistência. E o prazo para mover quase 30 mil pessoas era simplesmente impossível de cumprir. Claro que não deu certo. Bom, diante dessa situação de perder absolutamente tudo, o povo guarani tomou uma decisão que entrou para a história. Eles decidiram lutar. Lutar contra 2 dos maiores impérios do mundo para defender a sua terra. E essa resistência tinha um rosto, tinha uma voz: Cepé Tiaraju, um líder super carismático que virou o grande porta-voz da desobediência. O argumento deles era muito simples e poderoso: essa terra é nossa, fomos nós que a construímos. Então, o que parecia impossível aconteceu. No começo, a resistência foi um sucesso incrível. Em 1754, tanto as tropas espanholas quanto as portuguesas, que agiram separadamente, foram surpreendidas e derrotadas pelos guerreiros guaranis. Eles usaram táticas de guerrilha e um conhecimento profundo do terreno para defender o seu lar. Bem, depois desses primeiros fracassos, os 2 impérios decidiram que não dava mais para brincar. Eles resolveram unir todo o seu poderio militar. Chega de ataques separados. Agora uma única e gigantesca força conjunta ia marchar contra as missões. E aqui a gente tem um cenário do confronto final. De um lado, uns 3 mil soldados europeus, profissionais, bem armados. Do outro, os combatentes guaranis, que agora eram liderados por Nicolás Nhanguiru, porque o Cepé Tiaraju tinha sido morto dias antes da batalha. A desvantagem era imensa. Nos campos de Caiboaté, no dia 10 de fevereiro de 1756, esse foi o número de guerreiros guaranis que morreram na batalha: 1511.
E este foi o número de soldados europeus mortos na mesma batalha: 4. 3 espanhóis e um português. Quando a gente olha os números lado a lado, é chocante. A diferença brutal deixa muito claro o que aconteceu ali. Não foi uma batalha no sentido de um combate equilibrado. Foi um massacre que em poucas horas simplesmente quebrou a espinha dorsal da resistência guarani. E agora, vamos ver o que aconteceu depois. O que restou das missões e do seu povo depois que a resistência foi completamente esmagada? O resultado final foi a destruição total daquela sociedade. As tropas luso-espanholas tomaram as cidades e os guaranis que conseguiram sobreviver foram forçados a fugir, a se dispersar. Foi o fim daquele mundo único que eles tinham construído. E esse resumo mostra como tudo foi devastador e, no fim das contas, inútil. As missões foram destruídas, a sociedade guarani foi desfeita e, para piorar a tragédia, a troca de terras que motivou tudo isso nunca foi totalmente concluída. O tratado acabou sendo anulado depois. Ou seja, a guerra foi travada por nada. E a gente termina com essa pergunta que fica no ar. A história da Guerra Guaranítica, de um tratado feito a milhares de quilômetros de distância, que resultou num banho de sangue, nos obriga a pensar sobre poder, soberania, justiça. E essa é uma reflexão que, infelizmente, continua muito relevante até hoje.